Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A Prefeitura trabalha dia e noite para Goiânia ficar do jeito que a gente gosta. As obras da Maternidade Oeste estão aceleradas. Em breve, vamos contar com mais um espaço para a saúde integral da mulher e do bebê e a maior ala pediátrica de Goiânia. A modernização administrativa já trouxe resultados. Com o Alvará Fácil, já foram liberadas 500 obras, gerando 3.000 empregos. É a Prefeitura dando uma força para recuperar a economia. O Arraial de Goiânia, uma festa popular com entrada franca, valorizou nossa cultura e trouxe diversão para toda a família. O asfalto novo também chegou na Avenida Pirineus, entre o Parque Oeste Industrial e o setor São Francisco. A pavimentação com larga camada de asfalto vai melhorar o trânsito em toda a região. Juntos vamos fazer o melhor por Goiânia. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E hoje a gente vai mais uma vez fazer aquela análise do que anda acontecendo lá em Brasília e do que anda acontecendo particularmente aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia. Para fazer essa análise, para a gente bater um papo sobre tantos assuntos que tem aí pela frente. Mais uma vez participando aqui do programa, o jornalista, radialista Luiz Gama. Tudo bem, Gama? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite, telespectador. Vamos nós, para mais uma rodada de debates das coisas da nossa política, aqui na província, no Brasil, enfim, de modo geral, em relação a tudo que nos incomoda com aquilo que há de mais errado na política, na nossa terra, né, Paulo? E isso não falta. Não. O que incomoda e que tem errado na nossa política, na nossa terra, não falta, mas a gente vai para um rápido intervalo e em seguida a gente já começa falando sobre essas questões todas que vêm a partir de lá de Brasília e tem naturalmente consequências, desdobramentos aqui em Goiás também. Fique ligado. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. O Brasil inteiro vive uma crise e o que todos esperam é sair dela. Mas Goiás segue adiante. Muita coisa está acontecendo e chamando a atenção do Brasil. Aqui o desemprego é menor,
temos hospitais que funcionam, nossa educação evolui. O ano passado foi muito difícil, mas este ano já vai ser melhor. Agora, com o programa Goiás na Frente, é hora de trabalhar, de forma unida e com a força de todos os goianos. Programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o jornalista, radialista Luiz Gama. Gama, na abertura do programa você falou que a gente ia comentar sobre coisas que incomodam, e eu quero pegar isso para fazer a primeira pergunta para você. Sim. Com tanta confusão que a gente tem visto, principalmente a partir de Brasília, o que é, dentre essas coisas, qual é que mais te incomoda como cidadão? Delações seletivas, né? As delações premiadas, as chamadas colaborações com a justiça. E de modo seletivo, assim, de forma muito evidente, é uma coisa que me incomoda demais. Coisa encomendada, você diz. Exatamente, exatamente. Parece, eu quero um pacote X, Y, Z de delação, meu amigo, manda aí para mim. E além disso, o que mais me incomoda nessas chamadas delações seletivas, as delações seletivas canimbadas, o Paulo Bergs e amigo telespectador, com frases de efeito. É claramente jogada, ensaiada, notadamente algo que você sabe que é feito para que alguma coisa muito mais importante não venha à tona nesse momento. Então, isso é um negócio que me incomoda por demais, essa seleção, essa seletividade de delações. Quem é que faz essa seleção dessas delações? Quem é que está por trás disso? Vamos lá no personagem, então. Você citou o fato. Sim. Agora, o personagem, o sujeito da história. Para fulanizar a questão, a gente teria que apontar para aquele que é tido e havido dentro de várias investigações como chefe da organização criminosa mais violenta, mais perigosa, mais danosa para a sociedade brasileira. Quem? Luiz Inácio Lula da Silva. É evidente que a maior cabeça, o maior beneficiado, que partia dele as principais decisões que assaltaram os cofres do Brasil nos governos de PT. Não dá para aceitar, não dá para entender, né, que Temer seja verdadeiramente o chefe da pior organização criminosa do Brasil e ficando, né, na sombra de Lula, na sombra de Dilma, na sombra do PT, e nós conhecemos o Partido dos Trabalhadores, e a gente sabe como é que esses caras são quando estão no poder. Eles não iam admitir um cara na sombra mais poderoso do que eles nessas ações criminosas. Isso não cabe na cabeça de ninguém razoavelmente inteligente. Joesley Batista disse em um novo depoimento que Temer era o chefe também da quadrilha. Você diria, então, que Joesley estaria agindo a mando de Lula, ou pelo menos atendendo a interesses de Lula, para atender os próprios interesses também? No mínimo, atendendo interesses que beneficiam Lula e a sua pré-candidatura à presidência da República, ou a expectativa dele, Lula, e do PT, né, de retornar ao poder. No mínimo, Joesley Batista está colaborando com essa expectativa do poder. Por quê? Porque se a verdade, aquilo que já temos, aquilo que nós já conhecemos em várias investigações, não só as que são relativas, correlatas à Lava Jato, mas outras que não tem nada a ver com a Lava Jato, por aquilo que a gente já viu de culpabilidade, de participação do PT, dos governos do PT, de Lula, de Dilma, ora, se aquilo que a gente já sabe e que naturalmente acabaria com essa expectativa de poder não vem à tona, e se ele, Joesley Batista, é o protagonista no país de algo no judiciário que aponta para um grande fato de corrupção, e nesse caso, né, desviando a atenção para o atual presidente Michel Temer, a gente sabe perfeitamente bem que isso é algo orquestrado. Isso não é nada por acaso. Uma delação seletiva dessa e com frase de efeito ainda por cima é jogada de marketing, é jogada ensaiada. Agora tem que levar em consideração também o fato de que o STF, Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira em que estamos gravando o programa, nesse exato momento, poucos minutos atrás, o STF decidiu
decidiu manter a validade das delações de Joesley Batista, que havia sido questionada lá no STF. E outra questão também da permanência de Fachin como relator. Quer dizer, então, mas que poderes teria Joesley para fazer com que o STF se dobrasse diante da vontade que você diz, que você entende que haja, de Lula, no sentido de fazer com que essas delações, sendo mantidas, sendo divulgadas seletivamente, façam esse trabalho de destruição do inimigo e de construção do próprio Lula? Quer dizer, você está colocando o STF no meio dessa história. Estou colocando, mas nós não temos aí responsabilidade, felizmente, para nós, para o telespectador, né, Paulo? Nós não temos a irresponsabilidade de dizer, olha, o STF está macamunado, o STF está sendo conivente, está participando desse chamado golpe. Eu não teria condições de ser irresponsável a este ponto. Mas que é muito esquisito felizmente tem uma luzinha no fim do túnel em relação a essa decisão da quinta-feira do STF. Por quê? Porque o STF definiu que Fachin vai continuar relator da Lava Jato e definiu que as delações, né, homologadas pelo ministro Fachin em relação ao Joesley Batista, elas continuam sendo válidas. Todavia, elas poderão, o acordo da delação, aquele acordo firmado com a Polícia Federal, com a PGR, com a Procuradoria-Geral da República, esse acordo poderá ser revisto na hora da sentença. Quando terminar o julgamento da Lava Jato, esse acordo, que nesse momento é um escândalo, é um escárnio, não é verdade? Como é que um cara que roubou, que desviou, que se beneficiou do dinheiro público de maneira ilegal por tantos anos, não é só porque está entregando, supostamente estaria entregando os corruptos, mas ele, como corruptor, recebe esse benefício todo, esse prêmio todo de morar em Nova York, desfilar em iate, etc, etc. Não dá para aceitar, mas felizmente tem essa decisão. Na decisão da quinta-feira, o STF pode rever os benefícios do acordo entre a PGR e a JBS. Pelo menos isso, porque é um escândalo. Isso é um verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira, esse acordo que a PGR fez. Concordo com você, a gente mostrou aqui no programa da semana passada também opiniões de cidadãos, de goianienses. A gente foi até as ruas ouvir a população sobre o que achava desse acordo, independente da questão técnica. A questão técnica a gente deixou para ser analisada por um advogado. Na época a gente ouviu o advogado eleitoral Diogo Crozara, que disse que tecnicamente está certo, né, o conteúdo desse acordo feito com Joesley Batista, entre a PGR e homologado pelo STF. No entanto, a população não entende isso, porque por mais correto que esteja, por mais legal que seja, tem muito de imoral nessa história, baseado nessa frase que você diz. Como é que deixa um sujeito que roubou, né, que se valeu, pelo menos se valeu... Eu confesso, como corruptor. Se valeu do dinheiro público para fazer corrupção, que ele admite que fez, e interessante aquela imagem, né, que não sai da cabeça da gente, se a gente tiver aí, ele muito tranquilo, folgado naquele depoimento que ele prestou. Como se fosse um grande... herói. Um grande protagonista da história nacional do ponto de vista positivo. E ao contrário, ele é um grande protagonista do ponto de vista negativo. Que coisa. Gama, vamos trazer a discussão para Goiás? Vamos lá. Como de resto certamente vai valer para o Brasil, reflexos disso para Goiás. Estamos aí às vésperas de uma eleição, 2018 está aí bem perto, há pouco mais de um ano a gente vai ter mais uma vez a eleição, vamos ter que ir às urnas. E com que credibilidade os políticos vão às urnas dessa vez? A classe política realmente está numa situação muito complicada, né? Está muito difícil o cidadão se apresentar como político, principalmente aquele que já está na vida pública, aquele que já exerce uma função política, e se apresentar agora, nesse momento, ao eleitor, pedir o voto, apresentar um projeto, está muito difícil. Tanto que as primeiras pesquisas eleitorais estão sendo feitas, mostradas e repercutidas, elas mostram que essa realidade, o eleitor distante, mas muito distante de qualquer decisão, de qualquer possibilidade de tomada de decisão em relação a voto. A Lava Jato reflete na classe política como um todo, especificamente bem leve aqui na política de Goiás, até porque nós somos um estado periférico em importância, né, em números, em participação no eleitorado brasileiro e em importância política também, infelizmente. E em função disso, não há diretamente nenhum grande político atingido em cheio, vamos dizer assim. Há, né, alguns reflexos, fagulhos, vamos dizer assim, aquelas questões das denúncias de
de doações de Caixa 2, etc e tal, diretamente ninguém aqui foi acusado de receber propina, não é verdade? Não, paguei propina para quê? Dei propina para aquele. A situação mais complicada é a do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, e ex-governador de Goiás, e do seu filho, o deputado federal Daniel Vilela. Mas a questão do Daniel e do Maguito, inclusive, já saiu do âmbito da Lava Jato. Ele continua sendo investigado, como o Daniel é deputado federal, o assunto continua no Supremo, não vai ficar com o Fachin, não tem nada a ver com a investigação da Lava Jato, mas é uma investigação que pode dar problema para os dois. Mas, enfim, o reflexo é esse reflexo natural e esse reflexo muito mais genérico de questões negativas em relação à classe política. Atingido diretamente, eu acho que nós não temos nenhum partido, nenhum segmento político aqui no nosso estado. Paulo. É verdade, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o PMDB também, a gente ouviu o Daniel Vilela, ouvimos Maguito Vilela sobre sucessão para 2018. Daqui a pouco, num dos próximos blocos, a gente vai falar sobre isso. No próximo bloco, a gente vai falar sobre isso. Mas, Gama, vamos trazer para questões ditas paroquiais. Sim. Essa semana aconteceu um fato que não assumiu grandes proporções, como se imaginava que poderia assumir, que foi o fato de 2 vereadores terem um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E uma questão assim bem prosaica e muito... No sentido mais literal da palavra, provinciana mesmo, né? É verdade. Vamos até a Câmara de Vereadores com a repórter Cláudia Bueno, que vai contar um pouco dessa história. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás cassou os mandatos dos vereadores Sargento Novandir e Emilson Pereira. Ambos são do Podemos, o antigo PTN. De acordo com a ação, o partido registrou mulheres como candidatas só para cumprir a cota feminina de 30% obrigatória por lei. Emilson Pereira afirmou que não tem nenhuma relação com a suposta fraude. Se houve alguma fraude, repito, se houve alguma fraude, não foi por parte do candidato Emilson Pereira, nem tampouco do candidato Novandir, uma vez que nós não fazíamos composição de chapa dentro do partido. Nós simplesmente fomos candidatos e cuidamos da nossa própria candidatura. Já Sargento Novandir disse que vai recorrer da decisão. Fiquei muito triste com a informação da cassação da chapa, mas falamos com advogado e vamos recorrer. E tenho primeiro fé em Deus que vamos ganhar essa causa e isso vai ser só uma turbulência que brevemente passará. A ação foi movida pelo ex-vereador Carlos Soares, do PT, que pode assumir a vaga caso os vereadores sejam cassados. Se a fraude for comprovada, a outra vaga será ocupada por Cairo Salim. Tá aí, né? Os dois interessados nessa história, né? Porque se os vereadores atuais lá realmente tiverem a cassação mantida, Carlos Soares será um dos que voltarão à casa, à Câmara de Vereadores. Tem interesse por trás disso. Agora, isso mostra também, Gama, a fragilidade das nossas leis e muitas vezes leis inócuas, né? Como essa, por exemplo, de obrigar a ter cota para isso, cota para aquilo. E, no caso, cota para mulheres serem candidatas. E mulheres que, no caso do PTN, ao que parece ficou provado, que tiveram um nome registrado como candidatas, mas muitas vezes nem elas sabiam que tinham um nome registrado. É aquilo que eu falo, Paulo, a principal reforma que o Brasil necessitaria é a reforma política real, verdadeira. Esse modelo político partidário brasileiro, eleitoral, é um escândalo, uma bobagem, um negócio superado, comprovadamente corrupto e que promove a corrupção, que facilita a corrupção. E essa, ao meu ver, é uma lei machista. Para que cota para a mulher? A mulher que tem atividade política, a mulher que gosta de política, ela conquista o seu espaço político e vai para a ação política e, naturalmente, ela é aceita no partido. Independente de cota. Independente de cota. Quem é que não quer uma mulher boa de serviço, ativamente política, uma mulher com qualidade, com conteúdo político e com luta, com atividade política? Qual o partido que não quer? Desde que ela seja uma boa candidata, agregue valor político eleitoral a uma sigla. Para que essa necessidade de uma lei burra dessa? Mas tem a lei, então vamos cumprir a lei. Mas as próprias mulheres é que brigaram por essa lei. Eu me lembro, inclusive, em um dos nossos programas, a gente recebeu aqui a senadora Lúcia Vânia, a deputada estadual Isaura Lemos e uma vereadora, não me lembro agora qual era, para incentivar as mulheres a lutarem por esse direito da cota, aquela coisa toda, a se filiarem a partidos, né, para poder disputar
disputar as eleições. Quer dizer, eu acho uma bobagem. Uma obrigação que não cumpre a função. O argumento é legal, até compreensível e aceitável, o argumento das mulheres. Eu lembro desse programa na época e me parece que não foi só uma vez que teve essa discussão aqui, não. Não, várias vezes. Então, e eu acho uma bobagem tão grande, me desculpe quem pensar de forma diferente, mas cada um tem direito à opinião, e eu espero que a minha também seja respeitada, a mesma coisa que cota para negros, cota para índios, cota para não sei o que, meia entrada para estudante, meia passagem, meio não sei o que. Ora, todo mundo é igual perante a lei, assim diz a Constituição, porque se determinadas pessoas não pagam, né, são beneficiadas por aquilo, alguém vai pagar por elas. E tudo que é forçado não presta. Isso é injusto. E a prova está aí. O PTN foi pego, os 2 vereadores precisam ser cassados, cumpriram a lei. Todos os partidos descumprem essa lei, rapaz. Ninguém cumpre esse direito coisíssima nenhuma. Aquilo que as mulheres disseram na imprensa durante essa semana acontece praticamente em todas as siglas. Se você for investigar, naturalmente isso acontece. Não é em Goiânia, não. É no estado de Goiás, é no Brasil inteiro. É uma questão de falha do modelo político. As mulheres disseram, não, nunca gravei. Nada para o horário político, nem no rádio, nem na televisão. Tem uma lá que não sabe nem que número que ela tinha. Que número que era o seu... Nem votou em si mesma, né? Então, quer dizer, um verdadeiro absurdo. Agora, o vereador está dizendo ali, não foi eu. Eu não fiz isso, eu não participei dessa fraude se houve a fraude. A questão, a lei, aí é uma outra questão, é uma questão técnica e jurídica. A lei não vai punir só quem fez, não. A lei pune o partido. E nesse caso, eles vão ter muita dificuldade. Se não contarem com aquela história da morosidade da lei para ir recorrendo e permanecendo no cargo, né, ô Paulo, esses 2 vereadores correm seríssimo risco de perderem seus mandatos. Até porque quem está por trás... O vereador Carlos Soares, que é o segundo interessado, é do PT. E se tem uma coisa que eles sabem fazer é encher o saco, brigar na justiça e botar para ferver. Se eu fosse esses 2 vereadores, eu botava a minha barba muito de molho. Como disse você, Gama, o sistema eleitoral ele está completamente equivocado, deturpado, totalmente mal utilizado e muitas vezes com má intenção. E basta ver, por exemplo... de todos os partidos que nós temos aqui em Goiás, vamos falar dos principais, PMDB, PSDB, DEM, PTB e etc., para ficar nesses aqui apenas. Esses partidos têm os diretórios municipais no interior todos devidamente constituídos? Tem não. O que mais tem é o PMDB, né? O PMDB está presente nos 246 municípios, mas tem problema também em alguns diretórios. Teve, inclusive quando houve a eleição de Daniel Vilela para a presidência do PMDB, eles tiveram que, às pressas, regularizar a situação de diretórios, para poder haver o quórum, entre aspas, regularizar algumas situações, haver eleição. Tomar alguns diretórios, tirar os diretórios, tirar gente, colocar a comissão provisória e etc. Regular, certinho, com os diretórios, com todas as funções nos 246 municípios, não tem nenhum partido aqui. Essa é a grande verdade. É isso aí. Vamos para o intervalo comercial? Em seguida a gente volta, vamos falar de outras questões ligadas à política aqui em Goiás. Vamos ouvir o Gama e eu pretendo falar um pouco também sobre o quadro sucessório para 2018. Daniel Vilela, Maguito Vilela gravaram com a nossa equipe e você vai conferir daqui a pouco. Foi aqui em Goiás que nasceu o Bolsa Universitária, que já atendeu mais de 170 mil jovens. Hoje são muitos estudantes que estão na faculdade e que têm uma oportunidade que seus pais, por exemplo, nunca tiveram. Mas é preciso avançar sempre. Com o programa Goiás na Frente, este ano a OVG incluiu 4 mil novos bolsistas e abriu mais 10 mil vagas. Nosso estado anda para frente, preparando os jovens goianos para o Brasil que está nascendo. Programa Goiás na Frente, inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório.
Blind Looks, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo mais uma vez o jornalista Luiz Gama. Gama, vamos puxar um pouco mais essa discussão para a questão de Goiás. 2018, como é que está o cenário para agora? Como é que está trabalho de Zé Eliton do lado da base aliada do governo do Estado? Como é que está o trabalho do PMDB, Ronaldo Caiado, enfim, como é que você está vendo o andamento dessa discussão toda? Está muito claro, assim, mas está super desenhado o cenário político em Goiás. Paulo, nós temos 3 candidaturas que têm respaldo popular e respaldo político, né? Nós temos a candidatura do senador Ronaldo Caiado, pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado, a pré-candidatura do deputado federal do PMDB, Ronaldo Caiado, do DEM. Do PMDB, a pré-candidatura do deputado federal Daniel Vilela, e nós temos a pré-candidatura do vice-governador José Eliton. José Eliton, por exemplo, tem feito um trabalho muito importante de visita a municípios com o governador Marconi Perillo no projeto Goiás na Frente, que é um projeto republicano, é um projeto novo, são praticamente 9 bilhões de reais em investimentos no estado inteiro, isso faz a diferença. Politicamente, José Eliton vai se dar muito bem. Por quê? Porque ele está tendo contato direto com cada prefeito beneficiado desse projeto Goiás na Frente, que é fantástico para o estado, para os municípios. Qual é o prefeito que não quer receber 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões em obras, 10 milhões em obras, 40 milhões em obras? A região sudeste, 500 milhões, sudoeste, 700 milhões, só a cidade de Anápolis, 280 milhões. E todos os prefeitos, todos os 246, independente de partido, independente de situação ou oposição, estão sendo beneficiados. Isso politicamente é extraordinário para o projeto do vice-governador José Eliton. Na oposição tem um problema. Ronaldo Caiado, que tem aparecido liderando as pesquisas, aquelas primeiras que a gente tem visto, que estão sendo divulgadas, ele sabe que ele só terá sucesso na eleição de 2018 se ele contar, por exemplo, com o apoio de um partido de uma grande capilaridade como o PMDB. E me parece, neste momento, inclusive com o movimento de Iris Rezende, prefeito de Goiânia, e da sua esposa, a primeira-dama Iris Araújo, que tem muita voz ativa dentro do PMDB, que não está mais assim no colo de Ronaldo Caiado, não. A situação hoje está muito complicada para Ronaldo Caiado. E sem o PMDB, o DEM, que é nanico, não vai dar conta de fazer Ronaldo Caiado chegar sequer ao segundo turno. Anota aí, Paulo. Aí, nesse caso, se o PMDB realmente for de Daniel Vilela, o projeto Ronaldo Caiado acabou, ele dança. Sem o PMDB, realmente, isso ficou claro na eleição dele para o Senado, né? Com o apoio do PMDB, ele conseguiu a expressiva votação que teve. Mas com mais 15 dias, inclusive, ele perderia. Se tivesse mais 15 dias de campanha. Havia a ascensão, né, de Vilmar Rocha, não é isso? O tal do X estava para ser realizado. Agora, Daniel Vilela conversou com a nossa equipe, conversou com a repórter Cláudia Bueno durante o lançamento da Expo Aparecida, né, uma feira que está acontecendo lá na cidade de Aparecida de Goiânia. E a base eleitoral de Daniel é a mesma do pai dele, que foi prefeito da cidade. Vamos ver o que ele fala, dentre outras coisas, sobre eleição 2018. Na opinião do deputado federal Daniel Vilela, Michel Temer tem condições de continuar até o final do mandato, em dezembro de 2018. Eu acho que é tudo muito frágil que foi apresentado aí em relação ao presidente Michel Temer, muito frágil no sentido de você depor um presidente. O presidente Michel é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, sei da sua honestidade, sei que não é essa pessoa que às vezes é colocado por muitos, é um homem que não depende de política, que não tem ambições financeiras e que acredito que tem todas as condições de concluir o mandato e fazer com que o país seja entregue para um novo presidente eleito de uma forma bem melhor do que a que foi encontrada por ele. Mas quando o assunto é as reformas trabalhista e da Previdência, o político tem ressalvas? A trabalhista acredito que sim, deve ser aprovada aí no Senado. Já a reforma da Previdência
eu tenho um pouco mais de dúvida. Talvez seja preciso ajustar ainda mais o texto para que encontre número suficiente para aprovação. Daniel Vilela, que também é presidente do PMDB em Goiás, disse que o partido trabalha por uma candidatura própria e que uma possível aliança com o senador Ronaldo Caiado só será definida no ano que vem. Cada partido tem que fazer o seu trabalho. O senador Ronaldo tem o direito de pleitear uma candidatura, ele tem o partido dele, é presidente do partido dele, com certeza tem o apoio restrito dos componentes do seu partido, e o PMDB faz a mesma coisa. Agora, no momento de aliança, lá no ano que vem, às vésperas das convenções, é que é o momento de definição. Gama, como é que você comenta isso? Tem dois assuntos aí que eu quero voltar a eles depois também, mas primeiro pegando esse último aí que é o mais recente, momento de aliança, né, agora, lá em 2018, aquela coisa toda. Você sente Daniel Vilela seguro em relação à candidatura dele ser lançada pelo partido, com apoio do PMDB, integral, incluindo o Íris? Sinto, neste momento, o deputado federal Daniel Vilela está mais senhor de si e seguro de si em relação à sua pretensão de ser candidato ao governo de Goiás. Nesses últimos dias, houve movimentação favorável a ele, Daniel Vilela, no núcleo de poder da cúpula do PMDB, que é a Prefeitura de Goiânia. Houve movimento favorável a ele, deputado Daniel Vilela, e contra o senador Ronaldo Caiado. Porque, em tese, os dois seriam, nesse exato momento, os dois seriam representantes de um projeto da oposição junta, correto? Uhum. Mas, nesse momento, não há. Nesse exato momento, está rachada. A oposição está dividida. Dividida em quê? Na candidatura de Ronaldo Caiado tem algum respaldo popular nesse momento, e a outra parte nessa questão do PMDB, de ser um partido do próprio PMDB, de um candidato que representa um novo, que é realmente novo, e etc. E a movimentação favorável a Daniel Vilela também passou pela movimentação do seu pai, que disse em umas 3 ou 4 oportunidades nesses últimos 10 dias que não é pré-candidato no PMDB. Porque quando você fala no nome de Maguito, você queima Daniel Vilela. Qualquer PMDBista, qualquer pessoa que fala, não, o Maguito está aí na fila, está queimando Daniel Vilela. E o Maguito está fazendo questão, a movimentação do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia nos últimos dias, ela mostra claramente que a intenção dele é não colaborar para vamos dizer assim, a fritagem, nem sei se existe essa palavra, esse verbo, né, do seu filho Daniel Vilela como pré-candidato. Essa é a realidade. Hoje ele é muito mais pré-candidato a governador, o deputado Daniel Vilela, do que na semana passada. Paulo. Vamos ouvir o que Maguito tem a dizer sobre isso, até porque o deputado estadual José Nelto, ouvido por nós, ouvido pela nossa reportagem, falou mais uma vez da possibilidade de Maguito vir a ser o candidato do partido à eleição em 2018. A gente ouviu o que diz o deputado José Nelto e depois se ele está com razão ou não. Maguito é quem vai dizer. Confira. O PMDB ainda não entrou em consenso com relação ao candidato da sigla a governador para as eleições do ano que vem. Enquanto o deputado estadual e presidente municipal do partido, Bruno Peixoto, diz que o nome é o de Daniel Vilela, José Nelto afirma que a legenda terá candidato, mas não tem definição de nome. Hoje eu tive uma reunião de 1 hora, vou divulgar ela agora em primeira mão com o prefeito e ex-governador Maguito Vilela. Qual que é o nosso sentimento? O candidato que ganha as eleições é o Maguito, será o Maguito o candidato a governador. É o Daniel Vilela, será o Daniel Vilela o candidato a governador. O nosso pré-candidato já definido chama-se Daniel Vilela. O ex-governador e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, desmentiu José Nelto. Minha candidatura está totalmente descartada. O candidato ou pré-candidato do PMDB hoje é o Daniel Vilela, meu filho, e eu não vou naturalmente concorrer com ele, não vou disputar com ele. Então, ele é o candidato, já lançado inclusive pelos deputados estaduais, é uma pré-candidatura, mas sem dúvida nenhuma o partido está disposto a marchar com ele. Gama, é o que você disse mesmo, né? Eles não estão unidos e, mais do que isso, estão batendo cabeça. Não, você viu a sacanagem do Zé Nelto, né? Raposa velha, felpuda como é na política. O que o Zé Nelto fez? Não, tô dando em primeira mão para vocês aqui, tá, bababá, reunir com o Maguito, e nós definimos o candidato que for ganhar a eleição, vai ser o candidato nosso. Ora,
estava fritando o Daniel Vilela, ele estava sacaneando o colega de partido Daniel Vilela. O maior, o principal, o mais evidente exemplo de que não é a oposição, não. O próprio PMDB está rachado. Ora, Zé Nel está sacaneando Daniel Vilela, Maguito fez questão. Mas com qual o óbvio intenção? da matéria foi correto. Desmentiu o deputado Zé Neto. Como é que eu vou fritar o meu filho? Mas com qual intenção o Zé Nel estaria fazendo isso? Fritando o Daniel? Rachando o PMDB, Com que interesse? tentando minar a candidatura de Daniel Vilela, tentando arrumar terreno para Ronaldo Caiado, evidentemente. Com qual interesse ele faria isso, sendo um PMDBista, digamos, já histórico? Expectativa de poder, ou perspectiva de poder. Na ótica, neste momento, e a gente sabe que ele é igual folha de coqueirinho, né? Zé Neto é assim, vai pra lá, vem pra cá. Lembra da história do Friboi? Era isso, era Friboi, sou contra o Luiz, vai Friboi, vai lá, vem pra cá, dependendo do vento. Nesse momento ele percebe, ele sente, não é, que o vento estaria favorável em perspectiva de poder no projeto Ronaldo Caiado. Tá, a mim, que conheço o Zé Neto, que conheço um pouquinho da política aqui, ele está claramente minando o deputado Daniel Vilela para arrumar um terreno para Ronaldo Caiado, porque ele imagina que hoje seria muito mais fácil o Ronaldo Caiado se transformar em governador do que Daniel Vilela. Seria saudade da ambrosia do Palácio? Saudade da ambrosia e de outras coisas mais, né? É. Porque tem muita gente que come a ambrosia do Palácio, mas está de olho em outras coisas. Outros interesses maiores. É verdade. Agora é interessante, como você falou, a folha do coqueirinho que vai pra lá, vem pra cá. A gente ouve o Zé Nelto hoje, ele fala uma coisa, amanhã ele diz outra. Isso. É completamente diferente, completamente oposta àquilo que ele havia dito. Então fica difícil a gente formar um consenso, formar uma opinião em torno do que é José Nelto em relação a essa candidatura em 2018. Afinal de contas, está do lado do Caiado ou está do lado do Daniel e do PMDB? Você viu claramente ali de que lado que ele está. Do lado do Maguito e do lado do Daniel, ele não está. A reportagem foi sensacional, Paulo. Por quê? Porque pegou o Zé Neto, ninguém sabe, só vocês que estão sabendo agora, é primeira mão. Eu e o Maguito reunimos, participei de uma reunião, nós definimos, nosso projeto é esse. O candidato que for ganhar a eleição vai ser o nosso candidato, vai ser o Daniel ou vai ser o Maguito. Aí o Maguito vem na sequência na reportagem e diz, como é que eu vou concorrer com o meu filho? Como é que eu vou fritar o meu filho? Ora, aí deu para perceber claramente qual é um projeto e qual é o outro. O projeto do Maguito é Daniel Vilela candidato. O projeto do Zé Nelto não é, neste momento, o projeto candidatura Daniel Vilela. E vale observar que a declaração dos dois foi dada no mesmo dia, com diferença de poucas horas. A reportagem matou, deixou claramente nítido aí para quem quiser ver quem é quem nesse processo. Então não se pode dizer, essa gravação do Zé Nelto está vencida, foi dias atrás, não. Foi no mesmo dia, foi na quarta-feira, né, em que houve a sessão da Assembleia, a repórter Cláudia esteve lá, e logo em seguida, como você vai ver agora, ela esteve em Aparecida, acompanhando a abertura da Expo Aparecida, onde esteve também o governador Marconi Perillo, que a gente viu ali na imagem da matéria anterior, ao lado de Daniel Vilela, e Daniel Vilela, né, Marconi muito à vontade, e Daniel Vilela não teve como ficar, né, com outra cara também com aquela. Relativamente à vontade ali, no meio do papai e de Marconi. Tomara que seja assim. Me pareceu. Deixa para brigar nas urnas, que é o mais importante, né? Não tem nada que brigar pessoalmente. Vamos até Aparecida. Na pior das hipóteses, foi uma bela de uma imagem republicana, vamos dizer assim, né? Foi. Vamos até Aparecida. A expectativa é de que a Expo Aparecida movimente 50 milhões de reais em negócios. Aparecida deixou há muito tempo de ser uma cidade dormitório, hoje é uma cidade empresarial, industrial, e nós estamos aqui para evidenciar isso, mostrando o que de bom nós estamos na cidade. A abertura do evento, que acontece no Alparque, Polo Empresarial de Aparecida, contou com as presenças do ex-prefeito Maguito Vilela, deputado federal Daniel Vilela e governador Marconi Perillo. Essa exposição, que está no segundo ano, começa a mostrar a pujança de Aparecida aos olhos do Estado e do mundo. E eu não tenho dúvida de que ela está só começando, essa movimentação de 50 milhões também é só o começo. Eu não tenho dúvida de que lá pelo 5º, 6º ano essa exposição movimentará centenas de milhões e vai se transformar numa das principais feiras de exposição do Brasil. Em seu discurso, o governador anunciou para a próxima semana a assinatura de convênios com a Aparecida de Goiânia. Próxima semana eu vou voltar aqui na inauguração do shopping e vou voltar, de acordo com a sua agenda, para discutirmos a questão do saneamento básico e para assinar com você um convênio segundo o qual você vai levar daqui do Credec, passando pelo cemitério, até a GO 020,
o asfaltamento, que é um sonho de todo o povo de Aparecida. Marconi se referia aí ao prefeito, né, Gustavo Mendanha, Sim. dizendo de acordo com a sua agenda, tal, voltarei aqui para outros lançamentos, para outras inaugurações, etc, etc. E Gustavo Mendanha tem seguido mais o caminho de Maguito, né, ao contrário de Daniel, que quer ser radical num afastamento total com o governo do Estado. Maguito sempre teve uma relação republicana com Marconi Perillo e vice-versa, e Gustavo Mendanha entrou nesse mesmo ritmo também. Não é isso? Exatamente, é uma questão de inteligência, é uma questão de sobrevivência administrativa. Não tem jeito de um prefeito de uma cidade, da importância da cidade de Aparecida de Goiânia, ficar emburrado, como Paulo Garcia ficou quando era prefeito da cidade de Goiânia, prejudicando Goiânia e prejudicando a própria imagem política dele, Paulo Garcia, e o seu projeto administrativo. E a o população, Maguito se deu bem em Aparecida. E a população, né? Sim, e prejudicou o povo de Goiânia. O Maguito beneficiou a cidade de Aparecida, beneficiou o seu projeto político, andando lado a lado administrativamente com o governador Marconi Perillo, que é moderno, que é inteligente, que leva, né, muitas obras, muitos benefícios para as cidades. O Gustavo Mendanha inteligentemente está seguindo os passos do seu padrinho político, Maguito Vilela. E lá nesse evento também, o governador Marconi Perillo falou sobre o novo ranking de geração de empregos divulgado agora esta semana. Veja o que ele disse. Governador, o estado de Goiás está à frente mais uma vez na criação e geração de emprego. O que o senhor atribui a essa conquista? Há eventos como esse aqui, prefeitos como Gustavo, presidentes como o Zilli, equipes como a nossa da Secretaria do Desenvolvimento, que tem inclusive o Maronés, que é daqui de Aparecida, e um empresariado proativo, um empresariado que empreende, que arrisca o capital e que vem para Goiás porque tem segurança jurídica, porque tem aqui boas condições de saúde, de educação, de segurança, vem para cá porque tem um bom ambiente de negócios e tem também um bom mercado consumidor, além de condições muito especiais para atração de investimentos, que são os incentivos fiscais, agora convalidados em nível de lei federal. E o Gama me dizendo aqui sobre vagas que existem ociosas lá em Aparecida. Essa notícia boa do estado de Goiás, né? Terceiro lugar nacional em geração de empregos, ela está muito ligada ao sucesso de Aparecida de Goiânia. Nos polos industriais de Aparecida de Goiânia, nesse exato momento, Paulo, tem 3 mil vagas de emprego. 3 mil vagas que precisam ser preenchidas urgentemente. De 2 a 4 salários mínimos é a média do salário dessas 3 mil vagas. Muitas vezes falta qualificação, mas fica aí o alerta, né, para quem está à procura de emprego. De repente, a Aparecida está oferecendo 3 mil vagas, o que não é nada pouco, né? Muita coisa. É só procurar o Cine, você vai ver detalhadamente qual é a vaga que está sendo precisada lá. É isso. Vamos para o intervalo e a gente volta rapidinho. Fique ligado. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em vasos de planta. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. O Brasil vive tempos difíceis, mas em Goiás, passo a passo a gente vê a vida melhorar. É o caso do Passe Livre Estudantil, por exemplo. No tempo dos nossos pais nem existia, hoje ele atende a milhares de estudantes. E agora, em agosto, com o programa Goiás na Frente, o Passe Livre vai ser ampliado para Anápolis e Rio Verde, beneficiando mais de 20 mil jovens. Os goianos que podem estudar hoje são muitos e podem se dedicar com sua capacidade a fazer um futuro melhor. Programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas.
Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o radialista, jornalista Luiz Gama. Gama, antes de voltar a falar sobre política, eu quero fazer um registro aqui que eu considero da mais alta importância, porque se refere a uma empresa que dá orgulho para o estado de Goiás, que é a Sama Minerações. A gente fala sempre aqui no nosso programa sobre a exploração, sobre o uso controlado do amianto crisotila, e a Sama tem feito esse trabalho que tem merecido reconhecimento por parte principalmente dos próprios trabalhadores. A Sama tem recebido vários prêmios e agora recebeu um entre as melhores empresas em cidadania corporativa. Esse prêmio foi entregue e foi lá em São Paulo, foi otorgado pelo grupo Gestão de RH, de Relações Humanas. Também está recebendo, nesta semana recebeu na quinta-feira, na quarta-feira, aliás, o Top of Mind, também em São Paulo. Quer dizer, um reconhecimento ao trabalho consistente que a Sama faz na exploração do amianto. E também nessa segunda-feira, vai receber mais um prêmio de GPTH, Great Place to Work, quer dizer, um dos melhores lugares para se trabalhar lá em São Paulo. E ela está entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil, e particularmente da região centro-oeste. Só um rápido parênteses. Isso que a Sama está fazendo e porque ela está sendo premiada, a gente do marketing costuma chamar de o marketing 3.0, que é esse marketing do terceiro milênio, onde a empresa visa não apenas tão somente o seu negócio em si, mas visa a responsabilidade social, o marketing social, a responsabilidade dela com o meio ambiente, com a saúde, com a qualidade do produto, mas com a qualidade das pessoas que recebem aquele produto, das pessoas que estão envolvidas com o produto. Quando nós do marketing vamos fazer o chamado plano de negócio para as empresas, o marketing 3.0 nesse terceiro milênio é prioridade número 1. O que a Sama está fazendo e sendo premiada é em função disso. O marketing social, a responsabilidade social dela está acima da média. E interessante observar que esses prêmios são definidos por votação de funcionários das próprias empresas. Então, os funcionários da Sama respondem ao questionário, né? Aleatoriamente esses questionários são distribuídos lá e os funcionários respondem a esse questionário dizendo sobre o grau de satisfação deles com o nível de oferta da empresa em relação ao ambiente de trabalho. Quer dizer, então não tem nada comprado, não tem nada que seja por pesquisa por pessoas que não conheçam do ramo. Não tem forçação de barra nenhuma, né? Não tem. E muitas das dúvidas, né? Aliás, um número sem fim de dúvidas em relação ao amianto, em relação a esse produto e a essa empresa específica, eu particularmente tirei, muita gente igual tirou, em função daquela série, né, gigantesca de programas que você fez em relação a este assunto. E em todos os aspectos da produção do amianto, né? Das pessoas, da produção, da viagem, enfim, do produto em si, etc. Eu cansei de ver, de tirar dúvidas em relação ao amianto aqui nesse programa. Até porque, primeiro, havia um certo grau de desconhecimento em relação à exploração do amianto e, mais do que isso, havia também, como há ainda, guerra de mercado, né? Quer dizer, empresas que jogam lançam dúvidas sobre a concorrência para que elas se estabeleçam. Parabéns à Sama, parabéns a toda a equipe, né, que comanda a Sama, e eu faço aqui um registro especial também em relação ao Rubens Rela Filho, que era até dias atrás o diretor-geral da Sama. Hoje ele se aposentou, está curtindo o Palmeiras dele, né, lá em São Paulo, mas vai continuar prestando assessoria também para a Sama. Parabéns à Sama, parabéns a toda a equipe que sempre nos acolheu tão bem quando a gente ia lá e, como dizia a nossa reportagem quando ia para lá, fazia matéria com portas abertas, não tinha limite para isso ou para aquilo, para a gente mostrar exatamente a realidade. Vamos falar da sua cidade? Vamos! Trindade, que já está vivendo mais uma romaria do Divino Pai Eterno, que é considerado o segundo maior evento religioso do país. A expectativa esse ano é que em torno de 3 milhões de pessoas passem por lá. E nesta quinta-feira em que estamos gravando o programa, houve uma coletiva de imprensa para mostrar o que está sendo feito, o que foi feito para preparar a cidade para receber tanta gente, tantos fiéis assim. Veja.
Pelo segundo ano consecutivo, será montada uma sala de gestão integrada. Todos os órgãos envolvidos no evento, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Paróquia do Divino Pai Eterno e Prefeitura Municipal de Trindade trabalharão de forma integrada. A Polícia Militar contará com vídeo monitoramento para garantir a segurança da festa. Esse vídeo monitoramento será feito através do 22º Batalhão, onde as câmeras que estão espalhadas em todas as vias de acesso de Trindade e dentro de Trindade serão prontamente acionadas ao nosso 22º Batalhão, que encaminhará uma viatura para atender as possíveis ocorrências que por virão. O prefeito de Trindade, Jânio Darro, afirmou que a cidade está preparada para a festa. Fizemos um planejamento minucioso, com cuidado sobre segurança pública, saúde pública. Nós teremos postos de saúde montados na cidade, limpeza urbana, onde nós teremos equipes trabalhando 24 horas para cuidar da limpeza da cidade. O nosso hospital de urgências também estará preparado também com uma ala de tendas de campanha, de hospital de campanha, para atender as ocorrências, os casos, as urgências e emergências. E toda essa preparação, essa preocupação com segurança pública é para que ocorra, como tem ocorrido aí nos anos anteriores, uma festa tranquila, sem ocorrências graves, e que as pessoas possam vir à Trindade, professar a sua fé e retornarem com tranquilidade. E a festa tem tudo para crescer, né, Gama? Você acompanhou bem, você é trindadense, acompanhou desde menino. Era para ser padre? Se eu tivesse seguido direitinho as orientações da minha tia Francisca, a querida irmã Lúcia, que trabalhou lá na Vila São José Bento do Cotolego por muitos e muitos anos, hoje está descansando lá em Barbacena, Minas Gerais, eu deveria ter sido padre, se eu tivesse obedecido direitinho. Então você conhece bem, né? Conhece a fundo a festa, né? Conheço a festa, conheço a fé, conheço a importância dela para a cidade de Trindade, para o estado de Goiás, para o Brasil. Você sabe que a fé é um terreno na alma, no coração, no espírito das pessoas que ninguém pode invadir, de forma alguma. A gente precisa respeitar. Por exemplo, entre nós evangélicos e os irmãos católicos, há muito mais a nos unir do que a nos separar. O amor de Cristo, a fé, né, de que Jesus Cristo é Deus vivo que desceu do céu, andou entre nós, entregou o teu corpo e derramou o seu sangue para a nossa salvação, isso nos une, né? Então é um negócio maravilhoso e importante. E é uma festa que une goianos, brasileiros, católicos, né, muitos inclusive de fora do Brasil, e é uma festa que agrega valor econômico para o estado de Goiás, para a cidade de Trindade. Trindade, quando eu nasci, lá no comecinho da década de 60, era uma coisinha pequenininha. Hoje é uma cidade grande, importante, muito em função da festa, da Romaria do Divino Pai Eterno. Que tende a se tornar ainda maior, né, a partir do momento, inclusive, que se inaugurar a nova basílica, né, o novo santuário lá da cidade, que está sendo comandado pelo padre Robson, que deu nova vida, né, para essa Romaria também. Que é um baluarte, é um apaixonado pela Romaria, pela festa do Divino, não é, por tudo isso que acontece. Aliás, a festa de Trindade ficou grandiosa mesmo depois, né, de padre Robson e de Jânio Darro. Jânio da prefeitura e o padre Robson comandando ali, tomando as rédeas da festa da Romaria do Divino. Verdade, já ouvi muito essa história, inclusive de um morador de lá, o Geraldo, advogado Geraldo, que mora lá em Trindade, me contou bem essa história. Trindade é outra depois de padre Robson e depois de Jânio Darro. E Jânio Darro também tem essa visão, né? Semana passada a gente mostrou aqui, inclusive, que ele inaugurou o novo centro administrativo da cidade, que ficou, não conheço ainda, mas vou espetáculo. Lá. Mas dizem que ficou um espetáculo. Um espetáculo. E agora ele está anunciando mais um plano ousado, o Plano de Desenvolvimento Econômico da cidade. Veja o que é. A Prefeitura de Trindade, em uma parceria junto ao SEBRAE, criou o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. O documento foi batizado de Master Plan e contou com a participação de várias entidades e representações do setor produtivo. O Master Plan leva em consideração 3 fatores principais: o fator social, econômico e ambiental. O objetivo é planejar o desenvolvimento de Trindade para que a cidade se desenvolva de maneira sustentável. Nós estamos preparando Trindade, a expansão de Trindade, o crescimento de Trindade, através do Master Plan, que é um plano envolvendo todo o crescimento de Trindade no futuro, onde as vias já estão definidas, traçadas, onde todas as vias, os acessos, as avenidas, trabalhamos então nessa parte
para que Trindade possa ter um desenvolvimento sustentável. É muito importante planejar Trindade, o futuro de Trindade, pensar em Trindade, o que nós esperamos de Trindade para os próximos anos, qual é a cidade que eu quero viver, como que eu penso essa cidade, e você só faz isso através de um bom planejamento. Tá, mas um belo exemplo dado pelo prefeito, né? Tem que ter planejamento, né? Todo prefeito que quer fazer uma boa administração tem que ter planejamento, tem que ter projetos para, inclusive, buscar dinheiro aqui no governo do estado e lá em Brasília também. Senão a cidade vai ficar sempre aquela história, pires na mão, a gente está cansado de ouvir isso, né? O Jânio é um cara vencedor na vida, é um empreendedor de sucesso na vida empresarial, naturalmente levou essas características para a Prefeitura de Trindade, por isso que a administração dele é super, hiper elogiada. Ele é um cara que não precisa da vida política, da vida pública, não precisa de nada disso. Ele faz por amor à cidade de Trindade. Ele é um verdadeiro sacerdote. E, naturalmente, essa visão de empreendedor, de sucesso empresarial, está sendo o sucesso administrativo da cidade de Trindade, que é uma cidade hoje linda, maravilhosa, muito em função daquilo que o Jânio tem feito lá. E a equipe dele também, né? Parabéns para a equipe dele, o Fernando, né? Que é o secretário de planejamento lá também. Você sabe que ele tem uma equipe especializada só em buscar recursos em Brasília, em fazer projetos. Ele tem uma equipe especializada nisso, só em projetos para a cidade, mas buscando os recursos diretamente de Brasília. É um avião para trabalhar esse povo. Quantos prefeitos aqui? São 246 municípios. Quantos prefeitos aqui terão essa estrutura de uma equipe especializada para isso? Que eu saiba, só 2. O Jânio da Rua da Cidade de Trindade e o Gustavo Mendanha agora, porque ficou com a mesma equipe que era do Maguito. Sabia? Maguito também, que toda semana ia a Brasília, né? Até porque ele conhece o caminho das pedras. Isso. E ele montou a equipe lá e o Gustavo Mendanha, inteligentemente, manteve a equipe. Legal. Gama, último recadinho seu, só para encerrar falando alguma coisa de política também. O que você quer? Eu quero saber a sua expectativa. Semana que vem teremos que tipo de notícia, hein? O Sérgio Moro está aí com a canetinha pronta, está com a tinta cheia ou não? Condenações à vista. Condenações de gente grande à vista. O bicho vai pegar para muita raposa política nacional, com certeza. Inclusive para aquele amigo seu. Amigo? Aquele que você falou sobre ele agora há pouco. Aquele chefão do Acrim? Aqui ele vai ter pelo menos umas 2 ou 3, com certeza. Vai. Tá bem. Gama, obrigado por ter vindo mais uma vez. Prazer te receber. Obrigado pela ajuda aqui em a gente fazer esse programa e ouvir essa análise sempre precisa sua. É uma alegria estar aqui com você, com os telespectadores, discutindo a nossa política, Paulo. Precisando é só chamar. Obrigado. Um abraço para a Dona Nenê, para os meninos também. Obrigado. E você, telespectador, obrigado a você pela companhia, pela audiência. A gente volta no domingo que vem. Até lá. O programa Goiás na Frente está só no começo e já mostra resultado. Tarifa do transporte metropolitano congelada e ônibus mais seguros. Isso só aconteceu porque o governo do estado fez economia na hora certa e agora vai custear 100% do passe livre estudantil. Em contrapartida, as empresas vão investir em conforto e segurança, com a instalação de mais de 1.000 câmeras em ônibus, estações de embarque e terminais do eixo Anhanguera. Tarifa congelada, ônibus mais seguros. Programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em vasos de planta. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal,
Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o AIDS na brincadeira. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.